E se eu te dissesse que aqueles que drenam sua energia não estão aqui para te destruir, mas para te ensinar a se proteger? No silêncio do coração existe uma força intocável, a sua paz interior. No canal Sabedoria do Buda, você vai conhecer 12 ensinamentos budistas para lidar com pessoas difíceis sem perder a sua luz. Prepare-se. A transformação começa agora. A raiz do sofrimento com pessoas difíceis. O que realmente nos fere não é apenas o comportamento das pessoas difíceis, mas a forma como nossa mente reage a elas. Quando alguém nos invade com críticas, manipulações ou silêncios carregados, é como se despertasse em nós feridas antigas, memórias escondidas, inseguranças não resolvidas. O desconforto nasce porque esperamos que o outro seja diferente, que mude, que finalmente nos ofereça aquilo que talvez nunca tenha para dar. É nesse ponto que o budismo lança sua primeira luz. A dor não está somente no que o outro faz, mas no apego da nossa mente à ideia de que ele deveria agir de outra maneira. Quanto mais resistimos ao que é, mais sofremos. Quanto mais queremos controlar o incontrolável, mais nos perdemos. Reconhecer essa raiz é o início da libertação. Não significa aceitar abusos nem se calar diante do que nos fere, mas compreender que nossa paz não depende do outro, e sim da clareza interior que cultivamos. Proteger-se não é fechar-se ao mundo, é honrar a si mesmo com lucidez e compaixão. A história Zen, o veneno na xícara. Um jovem discípulo, cansado e ferido, aproximou-se do mestre. Mestre, aquele homem ri de mim, provoca, me ridiculariza diante dos outros. Eu não aguento mais. O sábio permaneceu em silêncio e colocou sobre a mesa 2 xícaras, uma com chá quente e aromático, outra com veneno. Então perguntou: se alguém lhe oferecer o veneno, quem será envenenado se você não beber? O discípulo, confuso, refletiu e respondeu: o veneno continua nas mãos de quem o trouxe. O mestre sorriu suavemente. Exatamente. As palavras ofensivas são como esse veneno. Só te envenenam se você as aceita, se você as bebe. Caso contrário, permanecem com quem as ofereceu. Essa pequena história contém uma das mais poderosas lições do caminho espiritual. Não é o que o outro diz que fere, é o que você permite que entre no seu coração. Quando alguém tenta te ferir, está apenas oferecendo o veneno da própria dor. A sabedoria está em não beber, rejeitar não com raiva, mas com compaixão, entendendo que a violência do outro é reflexo de um coração em sofrimento. A sua paz não é fraqueza, é lucidez. Não leve nada para o lado pessoal. Quando alguém te ataca, fala muito mais sobre ele do que sobre você. Críticas, julgamentos, insultos, tudo isso nasce da mente ferida do outro, não da sua essência. Mas, ao acreditar que essas palavras carregam verdade, você se torna prisioneiro de uma dor que não é sua. O budismo nos ensina que cada ser humano enxerga o mundo através das lentes da sua própria história. Se alguém lança palavras duras, está revelando o peso que carrega, não a sua realidade. Tomar isso como pessoal é como se você se colocasse voluntariamente dentro da prisão que o outro construiu para si mesmo. Quando você se liberta dessa ilusão, algo extraordinário acontece.
O peso volta ao dono e a sua alma recupera a leveza. Você deixa de reagir automaticamente e começa a escolher conscientemente o silêncio, a respiração, o olhar compassivo. Não porque você seja fraco, mas porque entende que não vale a pena carregar um fardo que não nasceu em você. A primeira chave, portanto, é clara e poderosa. Nunca leve nada para o lado pessoal. Proteja sua mente como quem protege um templo sagrado. E, sempre que ouvir uma ofensa, lembre-se: isto não me pertence, eu devolvo com paz. Proteja o seu campo de energia. Nós não somos apenas pele, ossos e pensamentos. Somos também vibração, um campo invisível que pulsa além do que os olhos podem ver. Quando entramos em contato com pessoas carregadas de raiva, inveja ou descontentamento, sentimos quase de imediato uma exaustão que não sabemos explicar. É como se sugassem nossa vitalidade, mesmo em silêncio. No budismo tibetano, há uma prática ancestral que nos convida a imaginar uma esfera de luz radiante, como um casulo branco e luminoso que envolve todo o corpo. Essa esfera não é uma muralha de pedra, nem uma arma contra o outro. Ela é o seu templo invisível, um espaço sagrado onde sua paz encontra refúgio. Quando você se coloca dentro dessa luz, algo muda. A toxicidade não desaparece, mas deixa de encontrar um caminho para entrar em você. É como a chuva que cai sobre um telhado, a água escorre, mas não invade a casa. O campo de energia protegido não rejeita, não julga, não condena. Apenas mantém você em uma frequência mais elevada, onde o peso do outro já não encontra morada. Proteger-se não é egoísmo, é espiritualidade em ação. É compreender que seu corpo físico precisa de alimento e descanso, mas sua alma também precisa de espaço, de silêncio, de limites invisíveis que a preservem. Quando você aprende a erguer essa proteção interior, percebe que não está lutando contra ninguém. Está apenas lembrando ao mundo e a si mesmo que a sua luz é sagrada. Não reaja, respire. Quando alguém nos provoca, a reação é quase automática. O coração acelera, o sangue esquenta, o corpo se arma como se fosse entrar em combate. O ego grita: responda, defenda-se, mostre que você não é fraco. E é nesse instante, justamente nesse instante, que o budismo nos oferece uma das chaves mais transformadoras: parar e respirar. A respiração consciente é como um portal invisível. Uma única inspiração profunda cria espaço entre o que acontece fora e o que nasce dentro de você. Nesse espaço, você deixa de ser refém da raiva e começa a ser dono da sua liberdade. Quando você respira, não está se calando por covardia, mas se conectando com a sua verdadeira força. O silêncio, antes visto como fraqueza, se torna espada invisível. A calma, antes confundida com passividade, se torna escudo. E quem tenta te ferir, perde o poder quando percebe que você não entrou no jogo. Respirar é lembrar que você não precisa ser o eco da violência alheia. É escolher ser fonte de algo diferente, mais elevado. A cada inspiração, você acolhe a vida. A cada expiração, libera o peso que não é seu. O mundo pode estar em caos, mas dentro do seu peito, no compasso da sua respiração, existe um templo onde nada nem ninguém pode roubar a sua paz. Diga:
não sem culpa. Quantas vezes você disse sim quando seu coração gritava silenciosamente por um não? Quantas vezes você abriu mão de si mesmo para agradar, por medo de decepcionar, por receio de ser rejeitado? O budismo nos lembra que a compaixão verdadeira não começa nos outros, começa em nós. Dizer não não é um ato de rejeição, mas de amor. É um lembrete de que sua vida não existe apenas para sustentar expectativas alheias. Cada vez que você aceita o que não deseja, se trai um pouco. Cada vez que você se cala diante do desconforto, perde uma parte de si. Um não dito com clareza, serenidade e firmeza é libertador. Ele não precisa vir carregado de raiva, mas de lucidez. É um não que não fere, apenas revela limites. É como uma árvore que, firme no chão, não pede desculpas por ocupar seu espaço. Ela simplesmente existe, e sua existência já é digna. O peso da culpa nasce quando acreditamos que dizer não é machucar. Mas a verdade é que nos machucamos muito mais ao dizer sim quando não queremos. Respeitar os próprios limites é o maior gesto de compaixão que você pode oferecer, porque, ao se respeitar, você também ensina o outro a respeitar. Cada não dito com amor é uma semente de liberdade. É o momento em que você deixa claro que seu coração não é moeda de troca, nem espaço de manipulação. É o instante em que você escolhe ser inteiro, em vez de ser aceito. Compaixão ativa, não passiva. Muitas vezes confundimos compaixão com tolerância cega. Achamos que ser compassivo é aguentar tudo, suportar humilhações, aceitar abusos em silêncio. Mas isso não é compaixão, é anulação. A verdadeira compaixão não é passiva, é lúcida. Ela nasce quando conseguimos enxergar a dor que o outro carrega, sem permitir que essa dor se transforme em veneno dentro de nós. É como olhar para alguém que sangra e dizer: eu entendo que você sofre, mas não permitirei que esse sangue manche a minha alma. O Dalai Lama nos lembra que compaixão não é suportar o insuportável. Às vezes, amar significa traçar um limite claro, firme, inquebrantável. Amar pode ser dizer basta com serenidade, mas com coragem. Porque compaixão não é permitir que o outro destrua a si mesmo e a nós junto com ele. Compaixão ativa é estar presente, oferecer compreensão, mas também proteger a própria paz. É entender que acolher o sofrimento do outro não significa carregar a cruz dele nos ombros. Significa iluminar o caminho com a sua presença, mas sem apagar a sua própria luz. Não tente mudar os outros. Um dos maiores motivos do nosso sofrimento é a ilusão de que seremos felizes quando o outro mudar. Queremos que a pessoa difícil se torne mais calma, mais amorosa, mais consciente, porque acreditamos que só assim poderemos finalmente descansar. Mas esse desejo é uma armadilha. O budismo ensina que todo apego é fonte de dor. Apegar-se à ideia de que o outro precisa ser diferente para que possamos ter paz é como prender nossa felicidade em uma chave que não está em nossas mãos. Aceitar não é desistir, nem se conformar. Aceitar é compreender que cada ser caminha no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, e que não podemos acelerar o despertar de ninguém. Cada flor desabrocha quando chega sua estação. Forçar o botão a abrir antes da hora só o destrói. Amar
não é carregar a cruz do outro, nem tentar moldar a alma dele ao nosso desejo. Amar é oferecer luz, mas sem se perder na sombra. É entender que podemos estender a mão, mas não podemos caminhar pelos pés alheios. Quando soltamos a ilusão de controlar a mudança do outro, encontramos uma liberdade imensa, a de cuidar daquilo que realmente podemos transformar o nosso próprio coração. Cultive a mente testemunha. Imagine-se como o céu azul. O céu não se confunde com as nuvens que o atravessam. Ele apenas observa, sereno, sabendo que nenhuma tempestade é eterna. Assim também é a sua mente quando desperta a consciência de testemunha. As palavras duras, os julgamentos, os olhares carregados, tudo isso são apenas nuvens passageiras. Elas parecem densas, ameaçadoras, mas logo se desfazem. Elas não são você. Você é o espaço infinito onde elas acontecem. Quando você cultiva a mente testemunha, já não precisa reagir a cada provocação. Você observa, respira, permite que a energia venha e vá, sem deixá-la entrar no seu centro. É nesse estado que nasce a verdadeira força, porque nada realmente pode te atingir quando você se recorda de que não é a tempestade. Você é o céu que a contém. Essa é a chave para permanecer em paz, mesmo diante da toxicidade. Aprender a assistir sem se identificar. Como o mar profundo que não se agita com as ondas da superfície, você descobre que a serenidade não depende do silêncio do mundo, mas da quietude que floresce dentro de si. Não explique a sua paz. Muitas vezes, quando escolhemos o silêncio em vez da discussão ou a distância em vez do confronto, somos acusados de frieza, indiferença ou egoísmo. O mundo, acostumado ao ruído, não entende o valor da quietude, mas é preciso lembrar: a sua paz não precisa ser justificada. Ela é um templo sagrado, não um argumento em debate. Quem ainda não aprendeu a ouvir o silêncio pode interpretá-lo como rejeição, mas o silêncio é, na verdade, a linguagem da alma desperta. Ele fala sem palavras, ensina sem discursos, cura sem explicações. Explicar a sua paz seria como tentar traduzir a beleza do pôr do sol para quem insiste em manter os olhos fechados, inútil e desgastante. A sua paz não existe para ser aprovada, mas para ser vivida. Se alguns não compreendem, é apenas porque ainda não chegaram ao ponto de escutar o som mais profundo do universo, o som do silêncio interior. E nesse silêncio está a sua maior força, porque muitas vezes a resposta mais elevada não é um grito, é simplesmente a ausência dele. Escolha suas batalhas. A vida está cheia de convites para conflitos, palavras duras, provocações sutis, pequenas guerras de ego que surgem no cotidiano como armadilhas invisíveis. Mas a sabedoria não está em aceitar cada combate, e sim em perguntar a si mesmo: quero ter razão ou quero ter paz? Nem todo ataque merece resposta, nem toda flecha lançada precisa ser recolhida. Muitas vezes, gastar energia tentando provar um ponto é desperdiçar o oceano de calma que poderia ser usado para nutrir a sua alma. A verdadeira vitória não está em vencer discussões, mas em preservar a serenidade diante delas. Escolher suas batalhas não é covardia,
é inteligência espiritual. É perceber que há momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 argumentos. É entender que no tabuleiro da vida, nem sempre quem fala mais alto tem razão muitas vezes. Quem cala guarda em si a maior liberdade. Assim como um rio não se detém para brigar com cada pedra em seu caminho, mas segue fluindo até o mar, você também pode aprender a deixar passar o que não merece o seu tempo, a sua luz, a sua energia. Use a ausência como remédio. Às vezes, insistimos em permanecer perto de quem nos fere, acreditando que, com palavras, explicações ou tentativas de conciliação, encontraremos cura. Mas há situações em que o silêncio e a distância são o verdadeiro remédio. A ausência não é castigo, é proteção. É o espaço necessário para que a alma respire longe do peso que a sufoca. Assim como a flor de lótus brota em águas turvas, mas ergue-se acima da lama para florescer em pureza, você também pode escolher se afastar para crescer em paz. Distância, quando nasce da consciência, também é uma forma de amor. Amor por si mesmo, que precisa de cuidado e descanso. Amor pelo outro, que precisa de tempo para refletir sem o conforto da sua presença. Muitas vezes, ao se afastar, você não está rejeitando, mas oferecendo ao outro a oportunidade de enxergar suas próprias sombras. Lembre-se, não é preciso permanecer no barulho para provar compaixão. A ausência pode ser um presente silencioso, um convite para que ambos reencontrem a clareza. Porque nem toda cura nasce da palavra, algumas florescem apenas no espaço sagrado do silêncio e da distância. Fortaleça a sua prática interior. O mundo, a todo instante, tenta te empurrar para fora de si. O trânsito que irrita, as palavras que ferem, a pressão do dia a dia, tudo parece convidar à reação. Mas o caminho da liberdade não está em responder a cada provocação externa, e sim em cultivar um espaço interno onde nada nem ninguém pode te arrastar. É por isso que a prática espiritual é tão essencial. A meditação, a respiração consciente, os mantras, os rituais de purificação não são apenas exercícios, são ferramentas para retornar ao seu centro. Cada vez que você fecha os olhos e respira profundamente, está erguendo um escudo invisível ao redor de sua alma. Esse escudo não é feito de ferro, mas de presença. Ele não repele com violência, mas dissolve com serenidade. Quanto mais você cultiva essa conexão interior, menos espaço sobra para que a toxicidade alheia encontre brechas. As tempestades continuarão a soprar lá fora, mas dentro de você haverá um mar calmo. E quando esse estado se fortalece, você descobre que a verdadeira vitória não é vencer os outros, mas não se perder de si mesmo. Porque nada é mais poderoso do que uma mente que aprendeu a permanecer em silêncio, mesmo no meio do ruído. Respeite seus limites. Existe uma crença silenciosa que muitos carregam, a de que precisamos salvar os outros, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Mas o budismo nos lembra que cada alma tem o seu caminho, cada espírito tem o seu tempo, e ninguém pode caminhar pelo destino de outro ser. Quando tentamos carregar dores que não são nossas, não apenas nos esgotamos, mas também tiramos do outro a oportunidade de aprender com as próprias sombras.
O amor verdadeiro não é sobre sacrifício sem fim, é sobre presença consciente. Ele apoia, mas não se anula. Ele oferece a mão, mas não carrega no colo. Ele acolhe, mas sabe até onde pode ir sem se perder. Respeitar seus limites é um ato de compaixão consigo mesmo. É reconhecer que sua energia é sagrada e não pode ser desperdiçada em batalhas que não lhe pertencem. É entender que cuidar de si não é abandonar o outro, mas sim preservar a sua luz para que ela continue iluminando o caminho. Porque se a sua chama se apaga ao tentar iluminar todos, de que servirá sua presença no mundo? Amar com sabedoria é saber até onde sua força pode ir. É compreender que ajudar não é carregar, é estar disponível sem se perder no peso que não é seu. Lidar com pessoas tóxicas não exige violência, exige consciência. A paz que você cultiva dentro de si é a sua maior força. Quando você protege a sua energia, você se torna inabalável. Agora eu te pergunto, qual dessas 12 chaves você sente que mais precisa neste momento da sua vida? Deixe nos comentários, porque o seu caminho pode iluminar o de outra pessoa. Se este vídeo ressoou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Sabedoria do Buda. Juntos, vamos continuar despertando passo a passo para a liberdade da alma.